Olá, boa tarde. Gente, faz tempo que eu não faço live aqui. Algumas coisas mudaram, né? Bem, boa tarde. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho de saúde, um pouquinho de epigenética, de terapia complementar, com foco na questão da saúde feminina. Mas os meninos podem assistir também, porque a questão da saúde feminina, ela começa com o acolhimento também dentro do lar, certo? Olá, boa tarde a todos. Oi, Cris. Oi. Vamos, gente, dedinho na tela para o TikTok entender e chamar mais pessoas. Faz tempo que eu não faço live aqui, hein? Mudou algumas coisas. Tem meta, tem algumas coisas diferentes aqui. E para quem não me conhece, eu sou farmacêutica, doutora em plantas medicinais, terapeuta holística e consteladora. Então, a gente faz essa abordagem holística a partir da saúde, com a visão da farmácia e da terapia holística. Então, a gente fala de plantas, de alguma questão de medicação, tá? Olá, Fê! Gente, faz tanto tempo que eu não faço live que tem muitas coisas diferentes aqui. Então vamos dar o dedinho na tela para o TikTok espalhar. E eu coloquei 20 rosas aí como meta, mas eu ainda nem sei o que significa essa questão de meta. Mas a nossa live não durará 4 horas, tá? Nós iremos até às 5h15, porque eu tenho que buscar a minha filha no colégio. Então, que é uma mãe empreendedora. E vamos de. Estão me ouvindo bem? O som está tranquilo aí para vocês? Está bem nublado hoje e isso está refletindo aqui na iluminação do meu escritório. Vamos falar de Outubro Rosa, que Outubro Rosa, obrigada. Outubro Rosa, ele fala muito da questão de prevenção ao câncer de mama. Mas a gente entende como prevenção, o que todo mundo fala como prevenção, o autoexame e observar se as mamas estão iguais, se não tem nenhuma deformação, algumas feridas, alguma coloração diferente, coceiras, tá? Isso tudo são pequenos sinais de que algo não está bem. Mas, na verdade, isto é uma detecção precoce. Porque prevenção, prevenir é que não apareça nada. A prevenção a alguma doença é que você não desenvolva a doença. Quando já tem algum nódulo, quando já tem algum aspecto físico, e até em imagens, nos exames de imagens, na verdade é uma detecção precoce. Percebe? Então, e o que é prevenção? Gente, prevenção é você não ficar doente. Prevenção é você cuidar da sua saúde como um todo. E aí você faz esta prevenção, tá? É uma doença muito triste que acomete muitas mulheres, mas eu gostaria de falar a respeito da origem de tudo. Porque um tumor, uma endometriose, uma menopausa difícil, isso é a ponta do iceberg. Já aconteceram um monte de coisas que culminou na própria doença. Estão acompanhando?
Vamos compartilhar essa live lá com a mulherada para que a gente converse um pouco sobre esse assunto que é tão instigante. E eu quero começar este assunto a falar da... Obrigada, Fê. Vamos dar tapinha na tela para espalhar aqui a nossa live. Hoje está bem nublado aqui. Até coloquei mais sharp. Então, o que acontece? Vocês viram o vídeo da Luana Piovani falando do surfista lá, eu esqueci o nome dele, que faltava comprometimento, que ela tinha 3 crianças pequenas para gerenciar tudo e a única obrigação que ele tinha com a família, ele acabou esquecendo e causou um estresse dentro da... deixa eu fazer assim. Olá, Rainha Ninja, obrigado pelas balinhas. Gente, dedinho na tela para espalhar aqui a nossa live. Então, o que acontece com a vida da mulher? A mulher ela é cobrada em todos os aspectos, desde o nascimento, eu sempre falo aqui, que põe brinco, veste roupa de menina, não se comporte assim, não se comporte assado, a menina tem que aceitar tudo. Lá na escola, quando o menino às vezes bate na criança, né, na menina, aí a própria família fala para essa criança: ah, ele gosta de você, por isso que ele bateu em você. Então, é muito conflituoso essa questão na vida da mulher e na vida da mulher adulta, porque a gente cresce tomada de informações que não nos ajudam. Da questão da princesa, boa tarde, Betânia, na questão da princesa, a gente está falando aqui de saúde feminina, tá? A gente vamos falar a partir da visão holística da terapia sistêmica, daquilo que eu entendo sobre saúde, daquilo que está oculto, do que faz com que o nosso corpo ele adoeça. Então, assim, até tem um post hoje no médico que eu sigo que está falando assim, que não existe doença, boa tarde, não existe doença incurável, não existe. A questão é que estamos sendo envenenados o tempo todo. Nossa, Irde Pro 157, quanta gentileza, vai lavar louça. É muito interessante, né? Essa questão. Obrigada, Fê. Olha só que interessante. Isso é a vida da mulher ao vivo e a cores. Uma pessoa que não me conhece entra e já começa a destilar a sua raiva, o seu ódio. E aí a gente tem que lidar com isso. Para algumas pessoas isso mexe muito. Até estava conversando com uma pessoa ontem, ela falou: Fúvia, eu vejo essas coisas na internet, eu passo dias doente, eu passo dias me sentindo mal. Então a gente não pode pegar a sujeira emocional do outro e colocar para nossa vida, percebe? Foi um exemplo bem interessante, uma agressão gratuita que hoje as pessoas dão o seu melhor na internet, né? Algumas pessoas dão o seu melhor mostrando quão são desequilibrados e outras pessoas dão o seu melhor enquanto estão realmente buscando um mundo, uma convivência melhor. Então, a condição da mulher é exatamente essa. É o tempo todo se equilibrar, às vezes, em agressões gratuitas e generosas. Obrigada, Fê, obrigada pela palavra, tinha me sumido. E a gente não pode pegar a sujeira emocional do outro e deixar que isso adoeça o nosso corpo. É claro
que tem que ter muita maturidade e muita nutrição interna para que isso não te abale. Por exemplo, não me abala. Eu tenho clareza de que este tipo de pessoa é uma pessoa que sai aí destilando raiva, mostrando toda. Boa tarde, Suzano. Mostrando toda a sua raiva ao mundo, tentando fazer o dia de alguém pior, mas eu entendo que essa sujeira emocional está com a pessoa. Então é aquela questão que se eu não engulo o veneno não me faz mal. Percebe? Só que para que a gente entenda isso, para que a gente conviva com isso, precisa de maturidade. É por isso que a gente precisa preservar as crianças das redes, porque as crianças, os adolescentes não têm essa maturidade da gente, que a gente tem depois dos 40 anos, não é verdade? Gente, dedinho na tela e vamos beber água. Porque a água é vida, mesmo não gostando de água, você precisa beber água, tá? Então, voltando ao nosso assunto, um post de hoje, ele falava que é aquilo que eu acredito, que nós estamos sendo envenenados constantemente, ou pelo nosso emocional, ou por substâncias externas, a questão de eletroradioatividade, a questão de poluição, qualidade do ar, qualidade da água, qualidade dos alimentos. Isso é uma realidade. E que não existe doença incurável. Ah, Fúvia, mas e a condição que algumas pessoas nascem, condições genéticas? Isso são condições extremamente raras, que aí é uma condição lá no bingo genético, vamos dizer assim, na hora que vai misturando genes para nascer um ser humano, isso é totalmente aleatório e às vezes naquele bingo genético ocorrem combinações infelizes e a gente não tem como fazer este conserto, vamos dizer assim. Mas para quem, na combinação genética do bingo genético, nasceu com uma condição razoável de saúde, nós precisamos ter atenção para manter esta condição razoável de saúde. Então, a partir do momento que a gente nasce com o corpo, que a gente nasce com uma informação genética, é o nosso modo de vida, como que a gente encara a vida, tanto das questões emocionais quanto de alimento, de exercício, de quantidade de água, que vai fazer com que a gente mantenha esta saúde razoável ou que a gente deprecie o nosso corpo, que a gente estrague o nosso corpo de forma mais rápida ou mais lenta. Percebe? Então, lá no bingo do nosso gene, a gente tem predisposição para algumas doenças. Mas o que vai fazer com que a gente manifeste essas doenças? O nosso modo de vida. Ah, Fuga, é simples assim? É simples assim. E a partir do momento que um gene foi ativo, isso não é achismo, não é vozes da cabeça, isso são pesquisas de grupos especialistas em genética no mundo inteiro já estão falando sobre isso, tá? Então, a partir do momento que você ativa este gene, que você acorda essa ferinha, esse dragão genético, vamos dizer assim, para fazer com que este dragão, esta fera genética, silencie e volte a dormir, precisa de mais energia. É como se a gente tivesse sim acordado um dragão, e é um dragão, né, gente? É uma fera. Estão percebendo o exemplo? Então, quando a gente acorda, agora voltou um sol aqui bem forte, vou tirar um pouco o óculos.
Então, o que acontece? Quando este dragão ele é ativo, a gente precisa de mais energia para silenciá-lo. Mas não quer dizer que ele não volte a dormir. Estão acompanhando o raciocínio? Isso é questão genética para diabetes, para as doenças autoimunes, para colesterol, para condição de fibromialgia, enxaqueca, desidroses. Por exemplo, há muito tempo eu ativei o gene da desidrose. Sabe aquela condição que escama a pele, fica um monte de pelotinha? É que vocês não vão conseguir ver, talvez, mas eu tenho aqui, ó, uma pelotinha bem solitária da ativação da desidrose e aqui também. E aqui também. O que acontece? Eu me aborreci no final de semana, gente. Deixa eu arrumar aqui minha cadeira. Estou muito escura porque agora o sol ficou bem ali em cima de mim. Vocês estão me enxergando bem? Que tem bem o sol no meu rosto. Então, o que acontece? Eu tinha bastante desidrose há uns bons anos atrás e fazia tempo que ela não dava o ar da graça porque estou nessa... Obrigada pelo coração, Suzana, um coraçãozinho para você também. Essa questão da desidrose, minha mão ficava bem feia, sabe? E aqui só tem uma pelotinha e aqui. Então, o que acontece? Eu tenho o gene, a facilidade, vamos dizer assim, da desidrose. Mas o que ativou essa desidrose no meu corpo? O aborrecimento, a tristeza, às vezes a raiva de você não dar conta de tudo, de estar sobrecarregada, cansada, entendeu? Uma maternidade bem solitária, que tudo é nas suas costas, que é a realidade de 99,% das mulheres. E o nosso corpo, ele vai dar sinais de que está muito inflamado, muito inflamado. Por que ele está muito inflamado? Falta de água, falta de exercício, alimentação adequada e a base de tudo, a tristeza, o aborrecimento. Então você pode estar com o exercício em dia, com a alimentação em dia, com a água em dia, mas o aborrecimento, a tristeza, você não consegue controlar, não é não sentir, é controlar a amplitude desta tristeza, deste aborrecimento no seu corpo, você vai acordar o gene. Ou para diabetes, ou para fibromialgia, ou para depressão, ou para dermatite atópica. Aí cada um tem um caminho, cada corpo tem um caminho a partir do histórico familiar. Eu sempre falo isso aqui. Tudo bem? Então, o que acontece? Me aborreci e voltei a acordar a ferinha da desidrose, que é a minha fragilidade genética. Mas o que é interessante desta vez? O que era um dragão muito grande, agora vem um dragãozinho. Por que um dragãozinho? Porque eu já passei, eu gosto de passar maisena, deixo bastante a mão assim com maisena. Se não está muito calor, eu coloco a mão numa meia, para que não suje toda a cama, porque eu coloco bastante maisena, o amido de milho, para tirar o calor e ajudar a cicatrizar a minha desidrose. E isso é o externo, eu estou cuidando da pele. E o interno, eu aumento o meu reforço. Aqui eu uso o Floral Ficó, até deixei aqui para mostrar para vocês. É este daqui, o Despertar da Alegria. Porque eu fiz o processo de desidrose e pela teoria sistêmica é este daqui. Aí eu faço um reforço deste tratamento. Você pode usar, Fúvia, eu tenho aqui óleo essencial de lavanda. Você pode usar. Eu gosto da homeopatia. Você pode usar a homeopatia. Mas a gente tem que cuidar da pele e cuidar do emocional. Foi a partir do emocional, do aborrecimento, que
ativou novamente esse gene. Agora eu pergunto aqui para vocês: é possível uma vida sem aborrecimento? É possível eu quero viver mais uns 80 anos, eu quero viver mais ou menos até 120 anos, eu tenho 46. É verdade, Floral Ficor é exclusivo da doutora Fúvia. Boa tarde, Andréia. É possível uma vida sem aborrecimento? Alguém aqui consegue uma vida sem se aborrecer, sem passar raiva, sem ficar chateado em casa, no trabalho? É possível? Não é possível. Não é possível uma vida sem aborrecimento. Suzana, lá no site Floral Ficor, você consegue, e também tem meu WhatsApp que você pode falar comigo, tá? Então, o que acontece? Não é possível uma vida sem aborrecimento. Somos humanos, estamos na vida. Olha aqui, eu entrei na live, uma pessoa que não me conhece, quem estava no começo da live aqui, a pessoa simplesmente já chegou falando, vai lavar uma pia de louça. Entendeu? É que eu estou muito terapizada, mas algumas outras pessoas poderiam se fixar nessa violência gratuita e se perder na live. Mas aqui eu tenho um objetivo para falar com vocês, que é a respeito da saúde feminina. Percebe? Gente, dedinho na tela para a gente chegar aos 10K e muita água. Então não é possível uma vida sem aborrecimento. Não é. Estamos na vida e a gente precisa lidar com essas pessoas raivosas, com essas pessoas que não... Essas pessoas muito raivosas, existem estudos clínicos importantes aí falando que são pessoas que não conseguem olhar para a própria dor. São pessoas muito feridas que querem viver a vida ferindo o outro. Mas aí a gente vai querer ser o salvador da pátria, a gente vai querer salvar todo mundo. Não é ser inteligente, porque quando a gente quer, entra num modo que a prioridade é o outro, a gente adoece. A gente não consegue salvar nem nossos próprios filhos. No final das contas, é cada um por si, mas num modo de viver onde eu me policio, eu me cuido para que eu não seja um peso para você. Então, se você se cuida, se você cuida das suas dores, das suas feridas, é aquele jargão de que você não vai sangrar em cima de quem não te feriu. Percebe? Então, é exatamente assim a vida. A gente precisa ter a terapia em dia para que a gente não pegue a sujeira emocional do outro e para que a gente não se torne um peso na vida do outro, porque isso também é responsabilidade nossa. Eu não ser um peso na vida da minha mãe, das minhas irmãs, do meu marido, da sociedade ao qual eu faço parte, faz com que esses núcleos tenham mais condições de serem núcleos saudáveis. Cada um cuidando de si, cada um se ocupando em cuidar de si e não ser um peso para ninguém, não jogar a sua frustração em cima do outro, faz com que esses núcleos se transformem em ambientes melhores. E ambientes melhores faz com que a gente não adoeça o nosso corpo. Entendeu? Porque, Fúvia, o que tem a ver isso com o Outubro Rosa? Total. Porque muitas pessoas, muitas mulheres se adoecem o seu corpo, acabam fazendo até nódulos corporais nessa tentativa de consertar o outro, de manter tudo lindo, tudo florzinha para o outro, mas sempre esquecendo de si própria. Percebe? Quem nunca? Isso a gente faz lá na adolescência, não é verdade? A gente faz isso na adolescência
porque somos educadas a aceitar grosseria, somos educadas a ser mulherzinha, no sentido de que a mulher tem que suportar tudo, tem que se ferir para agradar o outro, gostando ou não. A maioria das mulheres são criadas assim. E aí é quando aparecem os nódulos, é quando aparece a endometriose, que é o tecido do endométrio chorando, extravasando na cavidade abdominal, tá? Tem um vídeo que me causou muita tristeza, que é de uma pastora falando que a virgindade é muito importante para a mulher evangélica, então ela se submete ao sexo anal para satisfazer o companheiro, mas para não perder a virgindade. Então, olha quanta violência dentro deste corpo feminino. E aí a gente não entende de onde vem a endometriose, de onde vem a questão de uma menopausa difícil, e fora do vaginismo. É o corpo feminino sendo ferido, a própria vontade feminina sendo ferida, e para sempre agradar o outro, sempre servir, sempre se doar. Aí quando a mulher começa a cuidar de si, a falar não, ela é egoísta. Mas tudo bem, um dia a gente vai chegar neste equilíbrio. E como que a gente apaga, quando que a gente apaga não, desculpa, é uma palavra errada. Como que a gente adormece esses genes? A gente vai adormecer esses genes só olhando a superfície, só cuidando dos sintomas dessas doenças. A gente adormece, por exemplo, o gene de um câncer de mama só tirando o nódulo. É assim que a gente adormece esse gene? Não, porque ele sempre pode voltar. Como que a gente adormece esses genes, esses dragões, depois que eles estão ativos? A gente consegue fazer com que este dragão ele volte a ser adormecido, ou que ele se retorne de forma cada vez menor, dependendo da condição de saúde, olhando de uma forma holística, cuidando melhor da alimentação, cuidando para não ter alimentações que inflamam o corpo. O que inflama o nosso corpo? O que as pessoas comem sem se dar conta que é altamente inflamatório para o corpo? Açúcar e refrigerante. Então, doces e refrigerantes. Ai, Fulvio, eu não consigo ficar sem meu refrigerante. Então, tome só de final de semana. Oi, Risoneide. Tá? Vamos dar tapinha na tela pro TikTok espalhar e vamos beber água. Então, a condição da saúde, o Outubro Rosa é um evento muito importante para conscientização da detecção precoce do câncer de mama. Porque se a gente faz essa detecção precoce, é muito mais fácil cuidar de uma manchinha do que de uma ferida inteira no rosto, por exemplo. Quando você tem um nódulozinho, que você está vendo que é um nódulo pequeno, você vai lá num dermatologista e ele tira aquele nódulo pequeno. Se você ignora este nódulo, tipo, ele vai sumir. Não, ignorar nódulos não faz com que ele suma. Este nódulo, ele só vai sumir se você fazer coisas adequadas, fazer atitudes adequadas para que ele suma. Não é ignorando, percebe? São atitudes diferentes. Estamos falando de atitudes perante as doenças. Então, se aparece um cisto e eu ignoro esse cisto, o que vai acontecer com esse cisto? Com o passar do tempo, ele vai crescendo. Boa tarde, Fátima. Boa tarde. Então, assim, se eu ignoro um cisto pequeno, na hora que ele chega de um tamanho de uma bola de golfe,
Ele não nasceu, eu não acordei com um cisto de tamanho de uma bola de golfe. Oi, Anderson, percebe? O que que acontece? Ele vai crescendo, um cisto, uma bolinha de ping-pong, de gude, uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de tênis, uma bolinha de futebol. É progressivo. Ele não nasce uma bolinha de golfe, ele nasce um cisto pequeno. O ignorar a doença, o ignorar os sintomas físicos, não faz com que esses sintomas desapareçam. Não é verdade? Não faz. Então, o Outubro Rosa ele é muito importante nessa conscientização da doença precoce, da detecção de uma doença precoce. Mas não é ficar cultivando a doença, tipo, ai meu Deus, será que eu tenho? Será? Não, é se olhar no espelho, fazer o autotoque, perceber se está com coceira, se apareceu uma pelotinha, se é só uma espinhazinha por conta do calor, tudo bem, mas está aparecendo sempre, recorrente, essas espinhazinhas, procure um médico. É a detecção precoce, mas a prevenção é outra coisa. A prevenção é você se nutrir emocionalmente, é parar de tentar dar conta de tudo, parar de tentar se doar, se ferir em todas as instâncias emocional e corporal para agradar alguém. A gente, na verdade, não vai agradar. A pessoa que tenta agradar, ela é deixada de lado, ela é trocada inevitavelmente, é uma realidade, e às vezes acaba adoecendo, certo? Faz sentido, gente? Estão acompanhando o raciocínio? E quando os homens também, se tiver homem aqui assistindo, quando a gente se dá conta que a nossa mãe se doou demais, mas olhou pouco para si mesma. É verdade, né, Andréia? Quando a gente olha, às vezes a gente olha para o casamento da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, das nossas tias, primas. Será que realmente elas estão felizes? Será que essa... É verdade, né, Fátima? É um fato. A mulher sempre se doando. Olha como é significativo o câncer de mama. Porque o que é o câncer de mama? O que a mama representa? Nutrição. A mama, ela representa nutrição, afeto. Olha como é significativo o câncer de mama. E sempre que vem para o tratamento complementar, porque não existe tratamento alternativo, quando a pessoa vem para mim buscando um tratamento complementar para olhar o aspecto emocional, às vezes, desse tumor, da endometriose, o que acontece? É a mulher que se doou demais e ela precisa se nutrir. A Fátima escreveu aqui: eu quase morri de depressão por um casamento que deu errado. Eu acolho a sua dor, Fátima. Eu acho que a sua história é a história de praticamente todas as mulheres. Raras são as mulheres felizes. E quando a gente ainda tem aquele sentimento, né, de que a gente não, vamos tentar fazer dar certo, se tem filho envolvido, é mais difícil ainda, e a gente precisa ressurgir das cinzas. Então, eu acolho a sua dor, eu espero que você esteja melhor. E é exatamente isso. Várias mulheres já maduras, a grande mágoa das mulheres maduras é no sentido de que o casamento vem às vezes aos trancos e barrancos, e aí já numa certa idade, que é na hora de sossegar, de ter paz, o parceiro decide casar com uma de 20 anos mais jovem. Quer dizer, por que não separou há 20 anos atrás?
vamos dizer assim. E a mulher se vê sozinha, abandonada, e se doou completamente para uma relação que estava desequilibrada e percebe que lutou a vida, que viveu o casamento numa solidão que mina as forças. É um assunto difícil, é um assunto indigesto, mas que a gente precisa falar. Então, essa questão da saúde feminina, a gente precisa começar a olhar para a felicidade feminina. Será que nós estamos felizes como estamos? Os homens precisam tomar o seu lugar nos casamentos. Estou falando de casamentos homem e mulher, porque eu não sou especialista em homossexualidade, tá? Então a gente sempre deixa os especialistas falando, que eu gosto da questão de visão de especialistas. Eu trabalho com energia feminina, então é aquilo que eu me sinto confortável em falar, tudo bem? Mas eu não estou discriminando. Mas, mesmo nesses casamentos homoafetivos, se a balança estiver desequilibrada, é possível que uma das partes irá adoecer. É possível, porque a partir da tristeza, do se doar demais, essa questão do doar demais e receber de menos, adoece. O aborrecimento constante dessas questões matrimoniais, não importa o modelo desse matrimônio, faz com que a gente adoeça. Assim são as relações humanas, onde dessas relações humanas em desequilíbrio, quem está sempre se doando vai adoecer mais, porque o outro é como, entre aspas, fosse um vampiro. Ele está sempre sendo nutrido, a outra parte, pelo A e B. A doa demais e B se nutre sempre. Então B está sempre confortável, sempre lá de boa, não entende porque A está sempre aborrecido, aborrecida, porque cobra demais, exige demais, não deixa B tranquilo, porque A está doando demais e B só recebe. Existe um desequilíbrio dentro dessas relações. E se existe filho, uma parte vai sempre se ocupar mais. Numa relação homem-mulher, geralmente é a mulher que se ocupa mais da criação desses filhos. É verdade, aí vem a frustração, sim. Vem a frustração, não é fácil a gente se nutrir, não é fácil, mas a gente precisa. Não é. As pessoas falam assim, Fúvia, você é a favor da separação? Eu até tenho um vídeo lá no YouTube, Full Terapia, que eu falo a respeito de separação. A separação também não é fácil, envolve muitas observações, mas a questão de tentar a relação precisa das duas partes estarem interessadas, tá? Universa Kali Maya. Gente, aparecem umas coisinhas aqui que eu nunca sei o que é. Eu não sou muito boa de tecnologia, preciso aprender mais. Vamos dar dedinho na tela para espalhar a nossa live. Estão bebendo água, gente? É o momento de todo mundo beber água, hein? Vocês viram o tanto de água que eu bebo? Tem que beber muita água. Então, quando existe o desequilíbrio da relação, a terapia ajuda. Se não existe uma questão de excesso de traição, mau caratismo, falta de caráter de uma das partes, e sim, mas desconexão, visões de mundo diferentes, é mais fácil cuidar. É possível perdoar traição? É possível perdoar traição,
Mas só perdoar traição não basta. Eu sempre falo aqui para os casais que buscam o aconselhamento que só perdoar não basta, precisa da terapia. Por que precisa da terapia? Existe algo que eu chamo de mágoa ancestral, que vem a partir da epigenética, que a gente herda da nossa genética, onde o histórico familiar ele faz parte de cada um de nós. Se você faz parte de uma família, vou falar aqui de uma forma geral, homem e mulher, para não ficar muito chato A e B, mas isso pode ser para casais homoafetivos também, só para ficar fácil na compreensão, tá? Se você vem de uma família onde a mulher historicamente é traída e os homens historicamente traem, a chance de você, que ainda não casou, ou da sua filha, casar com um homem com esse perfil de traição e ela com essa gana interior de ser traída é real. Isso vem no nosso DNA, no nosso histórico familiar. Porque quando a gente herda o histórico familiar, não é só cor de olhos, o jeito do cabelo, a pele, o nariz que vem, né, nessa carga genética. Todas as tragédias, as alegrias também vêm na carga genética. Algumas pessoas estão dispostas a viver essa história familiar mais intensa e outras pessoas, mesmo com a carga genética, escolhem fazer diferente. Mas sem terapia, sem nada para ajustar esse histórico genético familiar, é muito difícil que dê certo. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas sem a ajuda terapêutica é muito difícil. E como que a gente faz essa ajuda terapêutica? Ah, Fúvia, é só comprar o Energia Feminina que eu pronto resolvo todos os meus problemas? Não. Você não precisa comprar o Energia Feminina. Você pode fazer o Ho'oponopono. O Ho'oponopono para você e depois para suas relações. Como que é o Ho'oponopono para você? Vocês conhecem? Por exemplo, eu vou fazer para mim. Eu, Fúvia abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Isso 108 vezes por uns 21 dias. Está vendo isso daqui? É um japamala. Tô lá esperando a minha filha. Estou no carro como passageiro, estou esperando o arroz ficar pronto, a minha filha quer que eu assista um desenho com ela, quietinha eu estou lá fazendo o quê? O meu japamala. Eu super me acalma, eu acho muito funcional. Cada um tem a sua maneira de lidar com o estresse e cuidar do seu emocional, certo? Outra coisa, as terapias sistêmicas. Existe um movimento de mulheres contrários à terapia sistêmica, que é a terapia da constelação familiar sistêmica de Beth Hellinger. O que essas mulheres falam, elas têm razão que alguns terapeutas não estão percebendo o machismo intrínseco dentro dessa teoria da constelação familiar sistêmica. Mas eu preciso te dizer que a teoria sistêmica é além de Hellinger, percebe? E existe a constelação sistêmica estrutural. A constelação sistêmica estrutural, ela não busca culpados, ela busca solução. Diferente de Hellinger, Hellinger culpa muita mulher porque ele era alemão, ex-padre, percebe? A gente não pode separar essas coisas, mas a teoria sistêmica, ela é uma realidade, tá? E escolher um bom terapeuta, no sentido de uma boa terapeuta, é como que a pessoa encara essa teoria. De uma forma machista, culpando a mulher, ou de uma forma buscando a solução.
Isso é importante quando a gente busca terapias para nos ajudar, tá? A oração ajuda? Tudo ajuda. Se você é uma pessoa de oração, lógico que ela vai ajudar. Agora, se já existe um sintoma físico, percebe o que eu estou falando? Se você vai ajustando lá a sua vida nas relações humanas, mas se o teu corpo já fez um sintoma físico, significa que um dragão já foi acordado, algum gen já foi acordado deste sintoma físico. Então, precisa de um arsenal holístico para acalmar este dragão. Tudo. Ah, Fúvia, eu vivo super bem, meu marido me traiu muito, mas agora estamos bem. Ótimo! Mas você pode fazer o Ho Oponopono ou ensinar os seus filhos a fazer o Ho Oponopono para, numa tentativa, eu acredito muito nisso, de liberar os seus filhos de passarem pela mesma história de traição. Porque você foi traída, a mãe foi traída, a avó foi traída, numa tentativa da filha fazer uma escolha onde ela não precise ser traída para honrar as mulheres da família e por consequência ela não vai escolher um homem que precise trair para honrar a história familiar dele. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Ah, Fúvio, eu não acredito nisso. Está tudo bem. Não precisa acreditar. São possibilidades. Possibilidades, tá? E quando que faz um tumor? Você está lá e... Não, Fúvio, eu fiz um tumor, estou com endometriose... o meu útero está muito inchado, e aí? Você já fez um sintoma físico. Como que a gente cuida desse sintoma físico? É só indo lá e tomando hormônios ou retirando o órgão? Não necessariamente. Desculpa. Alguns médicos acham que tem que retirar toda a mama quando tem nódulo, mas nem toda mulher está disposta a retirar a mama. Aí o que eu sempre aconselho, procure outra opinião médica. Não é porque aqui eu sou doutora em plantas medicinais que eu vou contra a medicina, não. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada por eu ser da farmacêutica holística, por eu ter estudado plantas e ter uma linha floral, que eu vou contra a medicina. De forma alguma. A minha terapia, as minhas gotinhas são complementos. Por exemplo, a energia feminina. Para quem já tem um sintoma feminino, ele é muito bom. Para mulher que não tem prazer na vida, que tem o dedo estragado para relacionamento, é excelente. Mas isso vai te liberar do acompanhamento médico? De forma alguma. Percebe? Temos que ter alta responsabilidade para a saúde. Mas como que a gente, de uma forma inteligente, usa os alimentos, a nossa rotina diária para dar conta do sintoma físico, por exemplo, de um tumor? Primeiro é tirando tudo de açúcar, é a primeira coisa. Ai, Fúvio, eu não consigo viver sem açúcar. Faz o café mais fraco. O café muito forte, ele vai ficar amargo, aí você vai precisar do açúcar, entendeu? Tá? Ai, gente, tá aparecendo umas coisinhas aqui que eu não sei muito o que é. Oi, Lucineide. Como que a gente faz para cuidar do nosso corpo? Primeiro, diminuir açúcar. Urgente, para ontem. Ah, mas eu posso usar um açúcar mascavo, ou demerara, ou um aspartame? Não. Sem açúcar é sem açúcar. Nossa, mas eu nunca mais vou comer meu doce? Pode comer doce. Eu estou falando de suco, de refrigerante, de café.
Isso é possível. Um pouquinho de esforço, você se acostuma com o café sem açúcar. Eu aqui em casa, eu uso café solúvel. Tem uma marca que chama Lor, que é tudo craqueladinho, até bonitinho os grãos de café. Já viram isso? Não é o pozinho, ele é tudo, parece um barro seco, tudo quebradinho. É muito adocicado esse grão, muito adocicado. Aí você põe um pouquinho até o limite aonde você consegue usar sem o açúcar e sem adoçante. Porque saúde é construção, isso é a primeira coisa. E depois, tira refrigerante. Ai, Fulvio, eu não consigo ficar sem refrigerante, sem suco. Deixe para os finais de semana. Tá? Suco de uva, suco de amora, suco de cereja selvagem, ou a própria cereja. Por que que são bons? Por que que o suco de uva e a amora são... O que que é a indicação desse fruto que é bom para o nosso corpo? A coloração vermelho escuro. Essa coloração vermelho escura, eu não tenho aqui para mostrar, o suco de uva mais ou menos assim, um pouco mais forte, de amora, quase preto, não tenho aqui para mostrar para vocês, mas vocês sabem, conhecem aquela coloração do suco de uva integral e do suco e da amora, aquela amora ou bem vermelha ou quase negra. Ela é muito antioxidante. Por que que aquilo é bom para a saúde feminina? Porque vai limpar todas as células, os eros, né, os radicais livres que adoecem o nosso corpo. Por que que o floral F-Core é muito bom, principalmente para a ansiedade? Porque ele é esse licor de cereja selvagem, que é o mesmo princípio da amora e da uva integral, que limpa toda essa enxurrada de radicais livres. Esses radicais livres que adoecem o nosso corpo. E quando que a gente lança muitos radicais livres no nosso corpo? Quando a gente se aborrece. Olha lá, Fê, colocou uma uva e uma tacinha. Quando a gente se aborrece, a gente faz uma enxurrada cerebral desses radicais livres. Aí, aborrecimento após aborrecimento, um dia, essas células vão encontrar... Ah lá, a cerejinha, adoro essa cerejinha. Um dia essas células irão encontrar uma fragilidade no corpo. E quando encontra essa fragilidade no corpo, aí que as coisas começam a dar errado. Percebe? É aí que começa a multiplicar as células equivocadamente, que é a célula do endométrio, porque a inflamação afrouxa as células, aí as células do endométrio facilmente conseguem escapar do útero, aí vão para a cavidade abdominal, pode ir no rim, no intestino, então intestino muito preso ou com diarreia, dor no quando está menstruada. Sabe quando você está menstruada e de repente você sente uma pontada lá no não vou falar aqui, completar a palavra, vocês sabem o que eu estou falando? Essa pontada pode ser indicativo de endometriose. E o que é a endometriose? É o útero chorando, é o útero, é a tua história como mulher tão triste, tão sofrida, que essas células começam a espalhar. Por quê? O seu corpo está muito inflamado, mas é muito inflamado. Aí você vai lá no ginecologista tradicional e não vai no nutrólogo e ele fala para você, não precisa mudar nada da sua alimentação, só usa esses hormônios e depois a gente vai tirar o útero. Como que não muda nada da sua alimentação? Você está vindo de 10, 15, 20, 30 anos inflamando o seu corpo, porque isso não nasceu da noite para o dia. Olha lá, Andréia, eu estou assim, muito inflamada. Andréia, tire açúcar, muito suco de uva integral, muito fruto de amora, se você tem amora na sua casa, que são condições, substâncias antioxidantes. Cúrcuma na comida, na omelete, cúrcuma com uma pitadinha da pimenta do reino. Substitua o óleo vegetal por óleo de coco.
para não inflamar mais, é muito importante. Ah, Fúvia, mas eu não gosto do gosto. São escolhas. Se o seu corpo está inflamado, você precisa conter esta inflamação. Aí, quando você consegue conter a inflamação, você pode se permitir uns escapes na dieta. Mas quando você está em tratamento, se você faz um tratamento mais robusto, quanto mais robusto o seu tratamento, mais rápido o seu corpo desinflama. E uma outra questão é a saúde emocional. Se você, qualquer coisa te aborrece, se você está numa rotina muito triste, muito tensa, você pode comer toda a amora do mundo, toda a cereja selvagem do mundo. Mas o que acontece? Você continua inflamando o seu corpo pelo emocional. Então, por isso que o tratamento é holístico. Olha, chegamos nos 10K. Oba! Faz quanto tempo que a gente está aqui de live? Alguém consegue ver para mim? Fê, você consegue ver para mim? Gente, dedinho na tela, vamos espalhar aqui a nossa live. Faz muito tempo que eu não faço live, né? Amanhã eu vou entrar em live a 1h, 1h30, tá bom? Eu já vou ficar combinada aqui com vocês. Então, qual que é o intuito aqui da nossa conversa terapêutica pro Outubro Rosa? A questão, acho que uma hora, Fê? É isso? Tá. Então a gente vai até 5 para 5 horas, tá bom? Oi, Meire. Voltando a falar, qual que é a questão do Outubro Rosa? O Outubro Rosa é a detecção precoce da doença do câncer de mama. É a detecção. Então a gente faz o autoexame. Oi, Maria. Oi, é Tatiane? Não vi. Olá. É a detecção precoce, tá? O autoexame, perceber se não tem uma mama diferente da outra, né? Alguma coisa diferente na mama, espinhazinhas, coceira, vermelhidão, exudato, a mama começa a liberar líquidos. Isso são sintomas. Então, sempre estar atento para olhar se não está fazendo nenhum sintoma, tá? Por mais uma vez, é mais fácil cuidar de uma pintinha do que uma pinta, um cisto que se transforma numa bola de tênis. É mais fácil cuidar no começo do que ignorar os sintomas. A gente não é inteligente, ai, Fúvia, mas eu tenho medo. Não é inteligente ignorar sintomas. Não, ignorar sintomas não vai fazer com que uma doença desapareça, uma condição de saúde desapareça. Simples assim, tá? Então, o Outubro Rosa é o diagnóstico precoce. E como que a gente faz a prevenção das doenças femininas? Do resumo é viver mais feliz. A mulher que consegue viver feliz, saindo dessa mágoa muito profunda, que às vezes a família inteira tem, a mãe, a avó vem de uma mágoa profunda, de uma tristeza profunda. A mulher que consegue, que ela tem coragem de olhar para essa dor e escolhe fazer diferente, não é fazer melhor ou pior, é fazer diferente da mãe, da avó, das primas, das tias. Ela está desinflamando o corpo. Percebe? E como que lá nas plantas medicinais a gente desinflama o corpo? O shot que eu ensino aqui, de cúrcuma com óleo de coco e um pouquinho de pimenta do reino, com muito suco de uva integral, com muita amora, suco de amora, é super importante. E, gente, sabia que dá para ter amora no vaso? Sim, eu tenho amora no vaso, ela vai super bem. E para quem gosta de terapia floral, para quem já fez sintomas, o Energia Feminina é só para mulher, por isso que chama Energia Feminina, que vai cuidar
de todos os sintomas femininos, desde cólica, TPM, infertilidade, endometriose, câncer, menstruação difícil, menopausa difícil, falta de prazer na vida. Tudo isso são o quê? Sintomas. Sintomas de uma mesma árvore. O energia feminina, ele vai cuidar da raiz, porque são 4 vidros, e você vai começar pelo origem, todos eles para ansiedade, à base de cereja selvagem. Aí você vai para o força ancestral, porque a gente precisa acolher o nosso histórico familiar, acolher os ciclos, porque somos pessoas de ciclos, somos mulheres, e depois a energia feminina. Ai, Fúvia, eu quero tomar só a energia feminina, que é o 4. Isso aqui é igual construir casa. Alguém constrói casa pelo telhado? Não. Se eu só coloco telhado, se eu só coloco energia feminina, quando eu paro de tomar o Floral-F-Core, esse telhado cai. Agora, se eu faço a construção da casa feminina, da energia feminina, com origem, força ancestral, ciclos, para chegar na energia feminina, quando eu tiro o floral, que vai durar mais ou menos 4 meses o tratamento, o que eu estou fazendo nesses 4 meses de tratamento? Desinflamando o corpo e nutrindo o emocional. Aí você para, assim, a Fernanda está aqui falando que os tratamentos têm o frete gratuito para o Brasil, é verdade. Tem que falar para o Brasil, porque o floral vai para a Europa inteira e de vez em quando para os Estados Unidos. Então, o que acontece? Temos que desinflamar o nosso corpo. Se você não tem sintomas, a cúrcuma, o suco de uva, a amora ajuda. Agora, se você tem algum sintoma importante, você precisa olhar isso com coragem. Andréia, para dormir, o floral te ajuda a dormir, o próprio energia feminina, tá? Se você não tem nenhuma questão feminina de TPM, de cólica, de irritação, se tá tudo falta de prazer na vida, um dedinho estragado para relacionamento, aí se não tiver nenhum desses sintomas, você pode usar o Bons Sonhos, o tratamento Bons Sonhos ou o individual Bons Sonhos, tá? Eu não tenho ele aqui agora para te mostrar, tudo bem? Porque todo floral F-Core, aí eu tenho tudo isso. Então você começa pela energia feminina, que vai te ajudar a dormir melhor. Por quê? Deixa eu explicar aqui para vocês. O floral F-Core, ele é base de cereja selvagem que eu trago lá de Portugal. Essa cereja selvagem, ela é fitoterápica lá. Ela é usada para ansiedade, angústia e insônia. Então, qualquer floral F-Core, nós temos 6 tratamentos, olha. Vendo? Qualquer floral F-Core é para ansiedade, angústia e insônia. Para insônia muito severa, aí tem os Bons Sonhos. E para as questões femininas, o energia feminina, tá? Gente, tá fazendo sentido? Então, eu gosto muito do Outubro Rosa. Que é um mês que a gente tem, assim, liberdade para falar das questões femininas. E eu achei muito importante a questão da Luana Piovani, é muito interessante. Eu estou falando da Luana Piovani, mas ela como atriz, ela não é das minhas preferidas, tá? Eu até tinha um pouco de resistência à figura dela. Mas depois que eu vi essa entrevista dela falando do casamento dela, da maternidade, eu criei empatia por ela, que é a questão da sororidade. E é isso, assim, não gosto muito dela como atriz, as posturas dela, mas depois que eu ouvi ela falando que foi a gota d'água dela, né? A questão que a única coisa que o marido tinha que fazer era... Vocês viram isso, gente? Ela era casada... Pedro Scooby, lembrei o nome do surfista lá.
o tal do Pedro Scooby. Maneiro, super legal, isso e aquilo, só que não chegava junto na maternidade, era tudo nas costas dela, porque ele tinha o pagode, o surf, a roda de amigos. Aí foram lá para Portugal. Aí ela, na ilusão dela, agora ele se compromete com a maternidade, 3 crianças pequenas, e para surpresa dela, nem o frio de Portugal, nem a questão de não terem assim um núcleo ainda formado, ele se comprometeu com a maternidade e não pagou o aluguel, não renovou o apartamento deles, e ela se viu assim, tendo menos de 24 horas para se mudar sozinha com 3 crianças pequenas. Aí ela falou que nesse momento foi a gota d'água e ela tirou a aliança do dedo, e foi aí que o casamento dela acabou. Então, eu sempre falo aqui em consultório, amor não basta, amar não basta. A gente acha que o amor vai salvar, que o nosso amor vai salvar fulano, vai salvar cicrano. Não, amor não basta. E a terapia salva muita coisa. A terapia salva muita coisa. Oi, Fátima. Isso que é a parceria que destrói. Isso é verdade, Fê. É a falta de parceria que destrói. Quer dizer, o homem, ele chega do trabalho estressado e ele tem que ir para o futebol para desestressar. E quando que a mulher desestressa? Quando a mulher é possível a mulher sair da rotina dela, de casa, às vezes de trabalho fora e dos filhos, para desestressar. É muito desequilibrado e isso está nos adoecendo geração pós geração. Então a mulher precisa se permitir acordar para a vida de que a gente não é tábua salvadora de ninguém, e os homens precisam acordar para a vida no sentido homem-mulher, A, B, B, C, não importa, mas o ser humano, o casal, vamos dizer assim, a pessoa A e a pessoa B, né? O homem precisa acordar para a vida, a pessoa B precisa acordar para a vida, que tem que ser uma parceria. É uma parceria. Ou pagar uma faxineira, ou ficar com os filhos para a mulher sair, tomar um chá, um suco e numa happy hour com as amigas, porque só o amor não basta. E estamos adoecendo. Adoece a nossa mama, a gente faz nódulos, a gente chora o nosso útero quando a gente doa demais, se machuca demais e recebe de menos. Aí o nosso corpo acaba inflamando, o nosso corpo acaba transformando tristeza, cristalizando tristeza em tumor. Essa é a nossa visão sistêmica do tumor, é a tristeza cristalizada, essa doação, essa nutrição do outro, sempre nutrindo o outro, mas recebendo pouco em troca. Porque não é o toma lá da cá, é a balança equilibrada. A balança não pode estar nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Ela precisa estar, os dois chegarem juntos, para que essa balança fique muito equilibrada. E a gente cuida do nosso corpo, desinflamando o nosso corpo, tanto com as dicas que eu já falei aqui e também com a terapia. Para quem gosta, eu aconselho muito o Ho'oponopono. Eu até tenho esse japamala aqui, que é madeira de cerejeira, igual ao meu. Eu também vendo, porque sou eu que faço, a madeira de cerejeira com Floraficor proteção, que tem lá no site, que vem com 4 tags, também não trouxe aqui. Eu tenho aqui, espera aí. Tenho aqui para mostrar para vocês que é muito fofinho. Olha aqui, vai na embalagem de presente. Olha o nosso japamala. Com um cheirinho de cereja, porque ele tem a cereja selvagem, proteção, e 4 tags
de como usar o japamala. Olha que presente lindo! Tem aqui o mantra para a saúde, tem para o relacionamento, tem para prosperidade e abundância e harmonizando a vida, com 4 desenhos exclusivos que meu aluno que desenhou para mim. Olha que gracinha, tá? Porque a terapia salva. Eu acredito muito no poder da terapia, tanto e a terapia não verbal, aromaterapia, que é esse caso, o próprio japamala que você está meditando, entendeu? Obrigada, é lindo mesmo, olha só que gracinha. A própria terapia do floral é uma terapia não verbal. E a cereja selvagem, ela nutre o nosso chakra cardíaco. Por isso que se chama floral F-core, de coração. Porque todo floral F-core, ele vai agir no chakra cardíaco, que é onde está o nosso centro de força emocional. Então, mais uma vez, estar com a terapia em dia não quer dizer que a gente não vá se aborrecer no mundo. Estar com a terapia em dia quer dizer que a gente não pega a sujeira emocional do outro e destrua o nosso corpo. Percebe? É lidar com essa sujeira emocional das pessoas aí muito raivosas e falar, opa, isso não é meu. Fica aí, deixa aí com você, isso não é meu. E quando estamos num relacionamento com 2 pessoas, onde a balança está muito desequilibrada, para perceber que, não, isso precisa equilibrar. André, minha filha está grávida, qual floral seria bom? O despertar da alegria, Andréia. O despertar da alegria, inclusive, é para depressão pós-parto e ele ajuda na amamentação. Ela está de quantos meses? E o despertar da alegria é para depressão pós-parto também, e é muito bom para essa questão da gravidez, tá? É muito legal. Gente, eu vou começar agora a me despedir de vocês, tá? Amanhã, 1h30, 2, 6 meses, o despertar da alegria é bem legal para ela, tá? Amanhã, 1h30, vamos continuar falando um pouco essa questão de inflamação. A gente pode entrar um pouquinho em metabolismo, talvez, colesterol, diabetes, ou continuar na energia feminina. Posso falar mais específico a respeito dessa energia feminina. Vamos falar de energia feminina, de relacionamentos. Amanhã a gente pode fazer um exercício sistêmico para o nosso relacionamento. Tudo bem? Então, 1h30, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Essa live a gente vai subir lá no YouTube, Full Terapia. Até amanhã de manhã já estará lá. E muito obrigada. Tem muita coisa legal aqui no TikTok. Curte, compartilha lá no YouTube. Full Terapia tem uma abinha que é do Sou Mulher ou Semana da Mulher, algo assim. Eu falo muito dessas questões femininas. Muito obrigada por você estar aqui. Um abraço bem apertado e até amanhã. Deixa eu fechar aqui.